Sem poder contar com Simon, Renato surpreendeu na escalação. Mesmo com 3 atacantes, o Grêmio marcou em São Paulo e fica na obrigação de vencer dentro de casa. Seu vídeo. O Grêmio surpreendeu ao entrar em campo com 3 atacantes. Esquema 4-3-3 no papel. Após o almoço eu comecei a pensar nessa hipótese. Esperei pelo Simon. O Simon não conseguiu se recuperar a tempo. E eu pensei no plano B, se por acaso ele não jogasse. Ele não jogou, então eu já estava convicto. Falei com alguns líderes do time também, para que eu pudesse fortificar ainda mais a minha opinião. E eles gostaram também da ideia. Na prática, o tricolor não teve o comportamento esperado. A primeira grande chance do jogo foi do Grêmio, com Ramiro. Mas quando 2 times precisam vencer, o que se espera é um jogo pegado. Para Grêmio e Corinthians, muitas faltas, lances disputados a todo momento. Foi também polêmico. Guerreiro apareceu na cara do gol, impedimento marcado, o que só deixou o duelo ainda mais intenso. Era o momento de pressão do Corinthians. Na cobrança de falta, Rodolfo tirou de cabeça o que poderia ser o gol do adversário. Se não era o Guerreiro, Emerson é quem arriscava. Olha esse chute de fora da área. Dida teve trabalho. Logo depois, o Sheik chegou perto outra vez. O chute foi na rede pelo lado de fora. O Grêmio voltou ao ataque, mas a cobrança foi de longa distância e o Alex Telles parece ter sentido dificuldades. Vargas também tentou na bola parada. Cássio se esticou todo para salvar. O jogo de volta acontece no dia 23 de outubro. Tempo de sobra para as equipes definirem a melhor estratégia. Uma vitória simples classifica o Grêmio. Empate com gols dá a vaga para o Corinthians. Promessa de que a Arena vai ver uma partida tão disputada quanto essa no Pacaembu. Se tratando de Copa do Brasil, né? Acho que o importante é não sofrer os gols e se pudesse ter feito seria melhor. Mas acho que nós temos a oportunidade de decidir dentro de casa, né? Lógico que a Copa do Brasil são 2 jogos, então às vezes você tem que defender um pouco mais, mas acho que nós tivemos a oportunidade. O importante é que a equipe está bem, hoje conseguiu um bom resultado fora de casa contra uma grande equipe. Um bom resultado, nada está decidido ainda. Você sabe que a Copa do Brasil é um mata-mata, são 180 minutos. Hoje foram os primeiros 90 minutos e no próximo dia 23 vamos ter mais 90 minutos em Porto Alegre, mas agora em frente à nossa torcida. Esperamos que nós possamos ter um pouco mais de sorte e que a gente consiga a classificação lá em Porto Alegre. Bom, patinho 0-0 do Grêmio com o Corinthians. Eu até apostava numa vitória do Corinthians por 2-1, que deixava o Grêmio vivo também. Mas o Grêmio, ainda com uma vitória simples, se classifica, né, para a semifinal da Copa do Brasil. Gostaste do resultado, doutor Homero Bellini Júnior? O resultado foi muito bom, né, Chico? Ainda que eu ache que ontem o Grêmio poderia ter ganho o jogo. O Corinthians, que eu assisti ontem, realmente me impressionou negativamente. O Corinthians está numa fase péssima. Douglas e Danilo, com 10 minutos de segundo tempo, o Corinthians fica com 9 homens em campo. Eles não conseguem mais caminhar, uma coisa impressionante. O Alexandre Pato, que hoje foi convocado para a seleção brasileira, entrou no segundo tempo, ele não tocou na bola, me parece quase um ex-jogador. O Grêmio, o Renato me surpreendeu. Eu acreditei que com a ausência do Simon ele colocaria simplesmente o Zé Roberto. Ele armou um esquema com 3 atacantes, que na verdade é exemplo do que a gente comenta dos 3 volantes, que tem movimentação e que não ficam aqueles volantes defensivos. Ele conseguiu fazer 3 atacantes que também tivessem capacidade de marcação, enfim. O time não foi aquele time abertinho, acho que o Grêmio foi bem. Eu teria posto o Zé Roberto, eu não teria colocado a escalação que o Renato colocou, mas acho que ficou bem assim. Acho que o grande erro do Renato, mas bota erro nisso, foi ter retirado o Vargas, que para mim dos 3 atacantes era sem sombra de dúvida o melhor deles, longe dos outros. O Barcos para mim de novo foi mal, o Kleber ontem foi mal, especialmente no segundo tempo. Não podia ter retirado o Vargas. Mas o resultado em si, se tu considerar que tu vem para a Arena precisando fazer 1-0 para se classificar contra um time que nos últimos 7 jogos fez um gol e um gol que foi contra, vamos combinar que a nossa chance cresce. Só que esse jogo é daqui a um mês.
E eu não sei se daqui a um mês o Corinthians vai continuar tão mal como está hoje. Eu gosto de treinador que surpreende, especialmente, obviamente, os que surpreendem positivamente. O Renato surpreendeu a todos ontem com a escalação, não tendo um zagueiro, ele colocou mais um atacante. 4-3-3, o 4-3-3 é o esquema que o doutor Homero, eu, o Ribeiro, especialmente, começamos a gostar de futebol. Que é com ponteiro direito, ponteiro esquerdo e um centroavante quase encostados na linha de fundo ofensiva. Não é isso, não é assim que o Grêmio jogou ontem. O 4-3-3 do Grêmio foi com 3 homens, sim, de características ofensivas, mas com imensas responsabilidades de marcação. O primeiro tempo do Grêmio foi confuso. A bola não ficava na frente e o Grêmio tinha dificuldade na transição. O Grêmio ficou com seu sistema defensivo sobrecarregado, embora o sistema defensivo tenha ido bem, especialmente na figura de um monstro chamado Rodolfo. No segundo tempo, o Grêmio conseguiu segurar mais a bola na frente, adiantou um pouco a linha de marcação e o Vargas passou a jogar. O Vargas foi um dos melhores jogadores do Grêmio, o Rodolfo jogou demais. Tem um jogador que está sendo pouco citado, que fez uma partida absurdamente boa ontem, chamado Souza. E o Grêmio, o Renato realmente errou quando tirou o Vargas para colocar o Paulinho. Para mim, uma substituição só tinha que ter sido feita no jogo de ontem. Tirar o Barcos e colocar o Elano para recompor melhor o campo lá na finaleira do jogo. E uma só referência isso. Só sobre a zaga que tu disseste, porque o torcedor do Grêmio, por força dos últimos jogos do 3-5-2, pegou uma implicância impressionante com o Bressan, que não serve, que é péssimo, que é horroroso. A exemplo do que a gente cansou de comentar aqui, o Bressan ontem, no 4-4-2 ou no 4-3-3, que seja, mas no formato de 4 atrás, ele foi bem. Não comprometeu. Impressionante como ele cresce no esquema de 2 zagueiros. Com 3 zagueiros, ele parece, pelo menos é a sensação que eu tenho, tem alguma dificuldade. Vê bem, antes que alguém diga, eu não estou dizendo que ele é o zagueiro dos meus sonhos e que ele é uma sumidade. Agora, ele cresce para mim quando tem 4 atrás. Especialmente no primeiro tempo, achei o Bressan muito mal no jogo. Ele começou atrapalhado, muito mal. Começou a atrapalhar, depois acho que ele melhorou bastante. Eu não gostei, Wagner, de 2 jogadores do Grêmio ontem. Eu não Alex gostei Telles. eu não gostei do Barcos e do Riveiros. Eu acho que o Riveiros fez uma partida atrapalhada. Eu achei que o Alex Telles não foi bem também. Eu não quero aqui ser o mal-humorado do programa, Chico. Sou eu. Mas... Fica tranquilo. eu acho que vai você se esforça às vezes para isso. Vai ser difícil tirar esse troféu aí do Ribeiro Neto, né? Mas o Grêmio perdeu uma grande chance de sair com a vitória, né? O Homero começou a explanação dele perfeito. O Corinthians é irreconhecível. O time do Corinthians, campeão do mundo e que tem um plantel muito qualificado, dentro de campo é um horror. O time do Corinthians não ameaçou o Grêmio em nenhum momento ontem. Por isso eu entendo que o Grêmio perdeu uma grande oportunidade, por defeitos seus, de sair do Pacaembu com a vitória.